seja bem-vindo a mais uma das entrevistas que fazem parte ao 14º Prêmio Líder Comunitário do Grupo DI. E hoje estou com Ederson Ferronato e Carlos Bedin, que vão falar um pouco sobre a comunidade de Santa Paulina. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Obrigado, boa tarde. Então, para a gente começar, conta um pouco pra gente o que vocês fazem na comunidade. Pode contar um pouquinho da trajetória de vocês até chegarem ao que você... Ai, meu Deus do céu. Calma. Pra gente começar, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês na comunidade e o que vocês fazem atualmente pela comunidade. Bem, meu nome é Carlos, estou no momento aí como secretário, eu e minha esposa Gabriela. Ela está como secretária na comunidade, né? A gente faz parte aí de aproximadamente em torno de 30, 35 anos envolvidos diretamente com a família e com a comunidade. Da minha pessoa, eu estou aí há menos de um ano como parte da liderança, como secretariado, né? Mas no passado aí, meu pai e minha mãe também fizeram parte do questão de presidência. Então, de certa forma, a gente acaba estando envolvido aí há um bom tempo. Aí a gente viu a comunidade ser levantada desde o início aí de tudo, né? E o Ederson? Bom, meu nome é Ederson e eu sou um membro da comunidade, por exemplo, que gosta de correr atrás de algumas coisas para resolver. Situações que exigem documentos, exigem correr atrás de órgãos públicos. Então eu gosto muito de me envolver nessas pendências onde muitas vezes o líder comunitário não tem tempo. E eu, como tinha meu tempo disponível, como membro da comunidade, achava muito interessante correr atrás de várias demandas, inclusive algumas muito importantes, então eu sempre me pus à disposição de todo mundo para ajudar naquilo que fosse preciso. E agora, para integrar um pouco a gente, tanto da nossa conversa quanto do tema da nossa festa, que é o 14º Troféu Líder Comunitário, gostaria que vocês falassem pra gente o que é ser líder comunitário para vocês. O que significa? Líder comunitário, eu até entendo que esse posto que a gente se propõe a talvez estar na guia de frente aí perante ao bairro, perante a comunidade, né? Acaba sendo aí um desafio para a gente, até mesmo para dar sequência no que os nossos pais talvez iniciaram aí há 30, 40 anos atrás aí. Então eu pela minha pessoa, eu vejo como um desafio para dar continuidade. Eles começaram, está passando pela gente hoje, a gente vai passar para os nossos filhos e filhas aí. Então essa questão de liderança usa-se o nosso tempo durante o dia, a gente não tem um retorno financeiro para isso, mas de contrapartida a gente tem que manter firme esse propósito, porque senão a gente sabe que se a gente não tomar a rédea do negócio aí, talvez pessoas de fora venham até a nossa comunidade, daqui a pouco tomam-se alguns caminhos aí que fogem um pouco do nosso dia a dia, do nosso bairro, da nossa localidade. Então a gente está mais na parte frontal hoje, ajudando, indiferente se está como secretariado, se está como presidência, mais para fortalecer mesmo esse vínculo que foi criado de longa data aí já por várias famílias tradicionais do bairro. Então a gente também tem essa missão de dar continuidade a isso, né? Então a gente tomado um tempo da gente no dia a dia, a gente larga o trabalho muitas vezes, larga a convivência da família às vezes, em prol desse benefício aí que a gente tende a jogar para nossas gerações aí futuras, né? E para ti, Ederson, qual que é o significado dessa... Olha, para mim o líder comunitário ele é o exemplo a ser seguido. Toda comunidade precisa de um líder, assim como um time de futebol, qualquer outra coisa parecida que tu queira ter resultado. Muitas vezes uma família tradicional envolvida na comunidade nos traz muito exemplo. Tá aí o Carlos como um exemplo, que o pai dele fez parte da comunidade de forma muito enérgica, fez tudo, ergueu igreja, fez tudo que podia ser feito.
E eu, como criança, naquela época, levo isso como exemplo para a vida. E o fato de hoje o Carlos talvez estar aí fazendo parte da liderança comunitária é também pelo exemplo do pai dele. Então a gente busca que os nossos filhos vejam isso. Então toda vez que alguém na comunidade me pede algo, eu me prontifico a fazer porque eu vejo que as minhas crianças vão ver isso como algo positivo. E isso tem que ser levado adiante. E agora vamos falar da comunidade Santa Paulina. Para a gente começar, eu gostaria que vocês contextualizassem um pouquinho a história da Santa Paulina, onde fica, para quem não conhece ainda Santa Paulina conhecer talvez, e o perfil dos moradores, como são. Olha, acredito que poucas pessoas não conheçam a trajetória de Santa Paulina, não conheçam a trajetória do bairro hoje Santa Paulina. Muita gente na cidade ainda às vezes fica meio perdido quando a gente fala em Santa Paulina, mas quando a gente fala em bairro Cortume, é um dos mais antigos de Chapecó, se não o mais antigo, não vem na minha mente isso, né? Não estudei a respeito disso, mas é um dos mais antigos. Então a comunidade Santa Paulina, ela é forte, faz anos que ela está digamos no centro das nossas vidas, né? A gente está meio que isolado no canto do município lá, só que o bairro é antigo, é um bairro de pessoas antigas em Chapecó, muitas pessoas que estão ao redor da comunidade são pessoas com mais de 80, 90 anos, então muita história de Chapecó começou a partir lá do antigo bairro Curtume, hoje o bairro Santa Paulina. Eu, particularmente, o Ederson, a gente mora bem próximo, a gente tem muito vizinho lá, que praticamente tem 90 anos de existência, então se você conversar com essas pessoas, elas vão contar histórias assim fantásticas, né? As próprias pessoas que fundaram a comunidade, a comunidade católica Santa Paulina, são pessoas que hoje ainda residem nas proximidades, algumas já não estão mais, por questão de idade também, né? Mas é um bairro antigo, a população que vive lá é uma população que está lá já há um bom tempo, então todo mundo conhece todo mundo. Agora, nos últimos anos aí, com a passagem de algumas pessoas aí, pioneiras aí, foi entrando pessoas novas aí, assim como a gente também está entrando na liderança hoje do bairro aí, vizinhos novos também vão chegando todo dia, né? Mas é um bairro bem acolhedor, é um bairro de pessoas boas, de pessoas humildes, de pessoas naturais, não tem nada lá de anormalidade. E acredito que assim, como a gente recebeu dos nossos pais essa missão de promover uma comunidade, a gente também está quer passar isso para frente também, né? Então o bairro lá não tem segredo, é um bairro que todo mundo já foi em algum evento nosso lá. É uma comunidade pequena, sim, mas é uma comunidade bem acolhedora. O pessoal que vai lá normalmente gosta de retornar ao ambiente lá da comunidade Santa Paulina, né? E você, Ederson, tem alguma coisa para complementar sobre o que o público do jornal você acha que deveria saber sobre Santa Paulina? Olha, a única coisa que eu acrescento, assim como o Carlos falou, é uma comunidade acolhedora, eu faço parte dela desde criança, sempre me senti à vontade nela. As pessoas mais velhas que se foram nos fazem muita falta, mas as que ficaram nos ensinam. E assim, a localização da nossa comunidade é lá no final do Passo dos Fortes, caso o pessoal não saiba, antes da Vila Real. É um bairro muito pequeno, mas com uma delimitação de área, uma macro-região já delimitada bem maior. Existem áreas rurais lá que logo pretendem ser loteadas, então o bairro vai ficar um pouco maior. A gente torce para que isso aconteça, até para nós ter infraestrutura também, né? Então, nosso bairro é pequeno hoje, mas a área territorial dele já é um pouco maior do que é atual as moradias. E quais são os principais projetos e celebrações da comunidade? A gente por ser uma comunidade católica, né, cultiva-se os ritos aí de domingo, o culto de domingo, o culto às vezes no sábado à noite. A gente tem uma assiduidade de pessoas que frequentam lá, não é tão gigante porque o bairro em si ele é um bairro pequeno, né,
Então, assim, mas leva muita gente à igreja ainda. A gente hoje, a gente sofre um pouco a questão até mesmo da nossa igreja, ela está meio... a gente está tentando fazer uma reformulação nela, estruturalmente falando, né? Então a gente sofre um pouco isso também no dia a dia, mas a fé que o pessoal tem lá, as pessoas que estão ao redor da comunidade, que viram a comunidade se formar, tem muito sobrenome lá no bairro lá que fez a comunidade levantar. Então hoje as pessoas ainda continuam lá, muitas delas, e você vê no domingo elas no culto, você vê às vezes no sábado à noite no culto, e a gente tende a fazer uma comunidade mais fortalecida, que nem o Ederson falou, ao redor do nosso bairro, ainda a gente muito, ao entorno do bairro é muito mato, muito mata ainda, né? Mata nativa, né? Mas tem alguns campos que já estão, acho que mapeados até, para abrir o loteamento. Então, a partir dessa abertura de loteamentos, deve ter 2, eu acho, no plano da cidade aí, né? A partir dessa abertura de loteamentos, acredito que vai dar um up aí no nosso bairro, né? E como o Ederson falou, a gente espera que a partir desse up aí, né, a gente receba uma infraestrutura melhor, questão de esgoto, que a gente não tem hoje, né? Então, uma coisa vai vir de encontro com a outra. É a nossa esperança, acredito eu, né? E quais que são os principais destinos acho que tu já comentou um pouco, mas eu gostaria de saber mais sobre quais os principais destinos dos fundos arrecadados em festas, em eventos comunitários. Hoje a nossa igreja, ela basicamente, ela está arrecadando dinheiro de eventos que a gente faz, né? A gente está arrecadando dinheiro e a gente está botando em caixa isso, porque a intenção da nossa comunidade lá, da presidência, dos conselheiros, né? A ideia é a gente fazer uma igreja nova, tá? Fazer um lugar para fazer matinê, para fazer janta, para poder fazer baile, coisa que hoje a gente não consegue devido a problemas com alvarás, que hoje muita comunidade de Chapecó passa por essa realidade. A nossa não é diferente, então a gente mantém o culto, a gente mantém a venda de pastel, a gente mantém aí festas da padroeira, claro, com uma limitação. A gente não pode fazer matiné, tem muita coisa que a gente teria um sonho de fazer, né? Mas por meios legais a gente não consegue e a gente não pode fazer, né? Então, basicamente, o dinheiro que entra hoje, que está entrando hoje e há um bom tempo já em caixa, a gente tá tentando agora tirar do papel e botar em prática uma estrutura nova, né? Fazer uma igreja nova, um baracão novo talvez, para poder acolher melhor o pessoal da nossa comunidade, né? E agora eu gostaria de saber quais que são as principais demandas e o que pode ser melhorado para o bem-estar da comunidade. Olha, como o Carlos falou, a gente fica um pouco limitado na questão dos eventos na igreja, devido a questões legais. E eu acho que todo quanto é evento, ele acaba atraindo mais pessoas. O simples fato de você fazer um dia do pastel, um dia do cachorro-quente, às vezes a pizza que já foi feito, você consegue envolver as pessoas, não só no fato de ajudar, mas de estarem presentes, de comprarem o alimento. Então acabam conhecendo muitas vezes a comunidade, gostam. Então tudo isso que leva pessoas, tanto para a igreja como também a participar das festas, gera um vínculo social. E nós também hoje, como bairro, apesar de ser pequeno, a gente tem outras necessidades além da igreja. A gente vem batalhando há um bom tempo sobre a questão de ter uma praça de esportes no bairro, que a gente precisa, é uma necessidade para a gente ter envolvimento das crianças, dos adolescentes. Como o Carlos falou, tem um esgoto que não tem no bairro, mas a gente vê tantos outros bairros que não tem esgoto, mas pelo menos uma praça de esportes eles têm, um local para reunir a família. Então esse meu envolvimento há alguns anos com as necessidades vem muito ligado a essa estrutura da praça. Na questão da igreja eu não me envolvi muito porque assim, é algo que exige uma dedicação maior ainda, porque envolve a comunidade como um todo. Mas tudo que for meios legais que a gente buscar para ter a realização desse sonho também da praça de esportes, eu estou sempre disponível para buscar conselhos também com outras pessoas que tiveram sucesso com isso. E a gente vem aí tentando há vários anos, batalhando para conseguir. A gente tem esperança que logo a gente consiga, não só pelo fato de ter algum loteamento novo, mas sim por uma
uma questão financeira que o poder público pode olhar para nós com os bons olhos, porque a gente vem tentando manter o que a gente tem hoje existente, e a gente torce para que aconteça logo, né? Bacana. Ederson, o que você acha que falta para a Praça de Esportes finalmente ser realizada? Olha, o que eu vou te dizer? Tudo que estava ao meu alcance, há quase 10 anos aí, eu venho batalhando por isso, a gente fez. A gente acabou descobrindo que nós tínhamos uma área em frente ao condomínio Gambirella, que há anos atrás ninguém sabia que existia, pelo menos nós como moradores de lá. Descobrindo que a área existia, nós tivemos alguns problemas ali para poder usufruir da área, porque ela era considerada área da APP. Mas a gente foi atrás de documentação, de fazer o levantamento da área adequado, fazer uma fiscalização a fundo. A gente conseguiu liberar a área porque realmente ela não era uma área convertente, uma área da APP. Hoje a gente, através de órgãos públicos, conseguiu fazer algumas coisas nela. A Academia ao Ar Livre, um pouquinho do Parquinho da Areia, com auxílio de vários gestores aí que passaram pelo poder público, de várias pessoas. Se eu citar nomes aqui, eu posso estar esquecendo de alguém, então fica ruim. Mas eu lembro de cada um deles que ajudaram. E a gente conseguiu fazer o básico. A gente tem uma área grande, teoricamente eu acho ela grande, acho ela propícia para aquilo que a gente precisa. A gente tem a área liberada, a gente tem a área conservada limpa pelo poder público. A gente tem ela cercada para que ninguém jogue lixo. Só o que falta hoje é o dinheiro para fazer acontecer. Desculpe falar, mas é o prefeito nosso, João Rodrigues, ir lá e dizer: vamos fazer a praça, sim, no bairro Santa Paulina. Porque a área está lá, a área está propícia para ser construída, não existe nenhum empecilho legal, inclusive a gente vem ajudando a cuidar. Existiu possibilidades de ter invasão, a gente coibiu, a gente está sempre olhando, eu passo lá todo dia. E eu acho que só depende hoje de um sim de uma pessoa que queira olhar para o nosso bairro com outro olhar e olhar para os moradores de lá, porque eu acredito que seja um dos poucos bairros, ou talvez o único da cidade, onde não tem uma praça, uma área de lazer para as crianças. Então a gente queria essa quadra de esportes, uma quadra de areia, algo assim, que envolvesse a criançada. Porque crianças acima aí de 8, 9, 10 anos já não vão mais no parquinho de areia. Elas querem um lugar para praticar esportes. Eu consigo levar meus filhos muitas vezes em outros locais. Mas e os moradores de lá? Que devido a algumas questões de necessidade não conseguem. Eles ficam lá. E aí estão na rua. A gente fala tanto em tirar a criança do celular ou evitar as drogas, eu acho que isso é o principal caminho. O esporte e lazer e envolvimento da família. E agora, assim, caminhando mais para o fim da nossa conversa, eu gostaria que vocês me contassem o que motiva vocês a dedicarem tempo em prol desse trabalho voluntário em prol da comunidade. A motivação ela tem que partir, acredito, espontaneamente, sem pressão externa, né? Eu, falando de mim, de Carlos, né? Muitas vezes eu tive o convite para entrar no conselho da comunidade. Eu falei prontamente não, porque eu não tinha tempo. Hoje o nosso dia a dia ele impede isso, o nosso tempo ele é cada vez mais limitado, né? Então, por funções de trabalho, por troca de trabalho, a gente acaba não querendo se sacrificar, ou daqui a pouco também está entrando numa secretaria ou num conselho. Eu não vejo como satisfatório para mim fazer de qualquer jeito. Então, ou eu me proponho fazer um negócio bacana que dê resultado para quem está ao nosso redor, né? No caso a comunidade, né? Ou faz bem feito, ou dá chance para outra pessoa que daqui a pouco tá esperando aí a oportunidade. Então o nosso dia a dia, essa prestação de serviço voluntário, deixando bem claro, né? Ela é uma prestação de serviço que ela tem o sentido é dar continuidade àquilo que alguém um dia começou. Como eu falei antes aí, tem várias famílias do bairro lá que são antiguíssimas. Então assim, você vai abandonar alguma coisa, uma coisa que já foi dado início. Eu falando da minha família, no caso particular, né? O meu pai foi um presidente, como eu falei. Eu vi várias pessoas levantando as paredes da comunidade que existe lá hoje. Eu ajudei, quando eu era bem pequeno, inclusive ajudei, sei lá, levar tijolo, puxar cimento. Então você vai deixar abandonado hoje, não tem sentido nenhum. Então o nosso propósito, acredito que tanto quanto o meu quanto do Ederson aí, é dar continuidade, para ver isso
de certa forma, se a gente vai ter competência para deixar perfeitinho, redondo, a gente não tem como saber. Mas se a gente não dá continuidade no que foi iniciado por outras pessoas, daqui a pouco tudo isso cai por terra. Então, acho que o principal foco nosso aí é basicamente dar continuidade aí, né? Olha, eu, como o Carlos falou, eu gosto de estar presente e ver isso que o Carlos viu, como criança eu também vi. E são exemplos a ser seguidos, como eu já falei anteriormente. Como o Carlos disse, se você não consegue estar disposto a todo momento a fazer aquilo que tem que ser feito bem feito, muitas vezes não é o momento de você assumir um compromisso. Já tive alguns convites também, mas devido a questões familiares, questão de tempo, de talvez eu não conseguir fazer o 100% que eu queria, eu preferi passar para frente. Então a gente está sempre disposto a ajudar, mas devido a alguma limitação, muitas vezes você ajuda naquilo que tu pode. E eu gostaria muito que mais pessoas vissem isso, que mais pessoas fizessem parte da comunidade, porque a comunidade se fortalece com pessoas. A gente não adianta falar só em dinheiro, falar em arrecadação, porque a comunidade é pessoas. E quanto mais pessoas viessem a participar, melhor. Cada um dentro da sua limitação, como todas as vezes é falado na celebração, quem pode ajudar, que faça de coração. Aqui ninguém é pago, ninguém recebe nada em troca, mas sim o carinho e as pessoas reconhecendo aquilo que a gente batalha pela vida da gente e pela comunidade. Bacana. Foi muito legal trocar essa ideia com vocês, saber um pouco mais da Santa Paulina. E espero encontrar vocês, né, no sexta-feira, no 14º Troféu Líder Comunitário. E gostaria que vocês estendessem esse convite à comunidade, ao resto das pessoas que se interessarem, quiserem conversar com vocês, talvez, falar mais sobre o projeto. Então, fiquem à vontade. Pessoal, então, só dando um fechamento aí, a comunidade Santa Paulina, ela está de portas abertas aí para o pessoal que nunca foi até a comunidade. Vá, visite e procure nós lá. E quanto ao nosso jantar aí, dia 18 de julho, 2025, sexta-feira agora, então tá batendo aí. Vamos participar, vamos presenciar aí, vamos trocar ideia. É muito bacana essa troca de informações aí, até mesmo para... É bacana você conversar com pessoas que têm um entendimento às vezes um pouco diferente do nosso. Então é válido, é necessário, e se a gente quer fazer um diferencial aí na nossa comunidade, onde a gente vive, onde a gente cresceu, a gente tem que estar engajado e envolvido. Senão não adianta só reclamar, falar mal do político A, político B e não se envolver na causa aí. Vamos se fazer presentes aí, que vai ser sucesso com certeza aí. Pode falar se quiser. Assim, fortalecendo o convite do Carlos, então o que eu digo para vocês é que quem estiver presente no evento é muito interessante para você conhecer outras pessoas de outros bairros, outros membros que lutam cada um pelo seu bairro. Então eu acho que isso é integração. Você fortalecer a rede de contatos também, como eu vinha falando para o Carlos, é importante. Tu conhecer outras lideranças de outros bairros e levantar exemplos daquilo que pode dar certo dentro do teu próprio bairro. Tudo isso é contato, é relacionamento, então a gente precisa também abranger esse aspecto, participar das coisas quando a gente é convidado. Eu acho que muitas das pessoas da nossa comunidade teriam mérito para estar aqui e talvez não estão porque no momento que a gente recebeu o convite foi em cima da hora. E eu lembrei do meu amigo Carlos aí, que a gente é pessoas mais novas, mas a gente nunca deixou de reconhecer as pessoas mais velhas e também os membros da comunidade que ajudam muito mais do que a gente. Então eu agradeço a cada um deles. E a gente está aqui devido a gente ter que participar, a gente precisa se mostrar presente. A gente não pode deixar de participar de nenhum evento para que as pessoas vejam que a gente existe, que a comunidade Santa Paulina existe. Chegamos ao fim de mais uma entrevista que faz parte do projeto Líder Comunitário do Grupo DI. E para você ficar bem informado, nos acompanhe no Instagram, Diário de Iguaçu, sem o acento e sem o cedilha, e em nosso site diregional.com.br.